Parece que a humanidade investigou minuciosamente o sistema solar, se não por completo, então em todos os pormenores. Os planetas foram todos identificados há muito tempo, veículos espaciais têm percorrido Marte por um tempo, cometas e asteroides foram praticamente todos catalogados, e até mesmo uma amostra de solo de um deles foi coletada e trazida para a Terra para pesquisa. No entanto, foi nesse ponto que os cientistas ficaram perplexos. Descobriu-se que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort localizada a uma distância de 1 ano-luz do Sol, está envolto em uma imensa esfera. Seu diâmetro é de 1000 anos-luz. E o mais surpreendente é que o nosso Sol está praticamente no centro dessa esfera. Será que realmente estamos vivendo em uma imensa bolha? E como funciona de fato o nosso sistema solar? Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades Aleatórias. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber nossas atualizações contínuas. Em 1977, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas. A propósito, a Voyager 2 foi lançada anteriormente, com menos de um mês de diferença, a partir de Cabo Canaveral. No entanto, devido à sua rota de voo diferente, ela chegou à borda do Sistema Solar em segundo lugar, 6 anos após sua companheira. Ambas as sondas encontraram uma anomalia bastante peculiar. À medida que se afastam do Sol, a densidade do espaço aumenta. O espaço interestelar é geralmente considerado um vácuo, mas essa afirmação não é totalmente verdadeira. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda assim existe. No Sistema Solar, o vento solar possui uma densidade média de prótons e elétrons de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, porém ela diminui à medida que nos afastamos do Sol. A menor densidade do espaço é encontrada na borda do Sistema Solar. Esse limite é conhecido como heliopausa. Nesse ponto, a velocidade do vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou seja, o plasma solar, chega a zero. A região entre o Sol e a heliopausa é conhecida como heliosfera. Trata-se de uma espécie de bolha na qual todos os planetas do Sistema Solar estão imersos. Nesse limite, a densidade de prótons e elétrons é de 0,002 partículas por centímetro cúbico. De acordo com os cálculos, a densidade de partículas além da heliopausa, ou seja, no espaço interestelar, deveria ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Os instrumentos da Voyager 2 mostraram que a densidade fora do Sistema Solar, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas, o que corresponde a cerca de 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, era de 0,039 partículas por centímetro cúbico. Isso quase coincidia com os cálculos. No entanto, foi então que algo estranho aconteceu. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, o que equivale a aproximadamente 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. Por que a densidade está aumentando? Certamente falaremos sobre isso mais adiante, mas por enquanto, vamos falar sobre outra bolha, muito maior que a heliosfera, para que você possa apreciar toda a complexidade do cosmos que nos envolve simultaneamente em duas bolhas e compreender a relação entre elas. Quando observamos fotos do espaço profundo, temos a impressão de que ele está completamente preenchido com nuvens de poeira interestelar e gás luminoso. No entanto, nas décadas de 70 e 80 do século passado, os astrônomos começaram a notar que o espaço galáctico ao redor do Sol era diferente dessa imagem. O Sistema Solar parecia flutuar em um vazio praticamente absoluto. Este ano, cientistas do Centro de Astrofísica de Harvard comprovaram que, de fato, estamos em uma espécie de vazio. Eles realizaram simulações computacionais extremamente complexas, criando uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo revelou que o Sol e a Terra estão localizados quase no centro de uma imensa bolha com um diâmetro de 1000 anos-luz, que foi denominada de bolha local. De acordo com os cálculos, ela começou a se formar há cerca de 14 milhões de anos. Para isso, aproximadamente 15 supernovas precisaram explodir ao longo de vários milhões de anos. Essa sequência de explosões empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, criando uma estrutura em forma de bolha com uma superfície densa em suas bordas. E agora a bolha continua a crescer em tamanho. Quando a bolha se formou, ela estava se expandindo a aproximadamente 60 milhas por segundo, de acordo com os dados coletados pelo Observatório Espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia. Atualmente, a bolha ainda está se expandindo a uma velocidade de 6 km por segundo. Em sua superfície,
Foram identificadas 7 regiões de formação estelar, nuvens moleculares densas onde as estrelas nascem. O processo de formação estelar ocorre em toda a superfície da bolha local, e há muitas dessas bolhas em toda a galáxia. Portanto, é possível que existam outras estrelas, inclusive com planetas, que, assim como nós, também estejam em suas próprias bolhas locais. Curiosamente, inicialmente o Sol não estava no centro do nosso universo. Quando essas explosões catastróficas ocorreram, o Sol estava distante da região, cerca de 1000 anos-luz de distância. No entanto, conforme explicado por João Alves, astrofísico da Universidade de Viena, há cerca de 5 milhões de anos, durante sua órbita ao redor do centro da galáxia, o Sol quase se encontrou com o centro da bolha. Os buracos no cosmos são criados por explosões de supernovas, e novas estrelas estão sendo formadas nas bordas dos buracos deixados por estrelas moribundas. A equipe de pesquisa planeja mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação completa em 3D de sua forma, localização e tamanho. Ao mapear onde as bolhas estão localizadas na vastidão do espaço, os astrônomos podem entender como essas bolhas atuam como berçários estelares, como elas interagem umas com as outras e como galáxias como a Via Láctea evoluíram ao longo do tempo. Com a abertura da bolha local, a estrutura do Sistema Solar se apresenta da seguinte forma. No centro está o Sol, em torno do qual orbitam 8 planetas. O último deles é Netuno, localizado a uma distância de aproximadamente 4,45 bilhões de quilômetros, ou 30 unidades astronômicas do Sol. Isso significa que Netuno está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Logo após Netuno encontra-se o cinturão de Kuiper, uma coleção de pequenos corpos celestes, sendo o mais famoso deles Plutão, que por muito tempo foi considerado um planeta. O cinturão de Kuiper se estende por cerca de 55 unidades astronômicas. Além disso, a uma distância de 125 a 135 unidades astronômicas, encontra-se a heliopausa, que já descrevemos anteriormente. Agora vamos explicar por que a densidade começa a aumentar em seu limite. Isso ocorre porque o plasma solar colide com o plasma interestelar nesta região. Imagine 2 fluxos colidindo frontalmente em velocidades cósmicas. É claro que, no ponto de colisão, a densidade aumenta. É como um engarrafamento, um caos de partículas. E além desse congestionamento, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, encontra-se a nuvem de Oort, uma nuvem esférica de objetos de gelo, com até 1 trilhão deles, que serve como fonte de cometas de longo período. O vento interestelar já domina essa região, mas o Sol ainda mantém esses corpos em seu campo gravitacional com sua última força. Naturalmente, muitos de nossos espectadores podem se perguntar, bem, estamos em uma bolha que é enorme em termos terrestres. Mesmo em uma bolha dupla, local e heliosfera. Bem, e daí? Como isso afeta nossas vidas? Em relação a essa pequena bolha, a heliosfera, podemos afirmar sem ambiguidade que graças a ela, graças ao congestionamento que se forma em sua fronteira, a Terra está protegida de forma confiável contra partículas cósmicas de alta energia provenientes do centro da galáxia. Agora, em relação à bolha local. Há muito tempo, os cientistas descobriram que nossa galáxia, a Via Láctea, tem a forma de um disco espiral. Várias espirais se estendem a partir de seu centro, que os astrônomos chamam de braços. Neste momento, nosso Sol está quase no meio do caminho entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu. E nosso Sol orbita o centro da galáxia, completando uma revolução a cada 200 milhões de anos. Podemos chamar isso de um ano galáctico. Apenas 0,0008 desse ano se passou desde o surgimento da humanidade. Ao longo de seu caminho, o Sol, com todos os seus planetas, atravessou não apenas bolhas, mas também acúmulos de gás interestelar, onde a densidade da matéria no espaço aumentou centenas de vezes. O astrofísico Miroslav, usando o modelo mais recente da Via Láctea, investigou o que aconteceu na Terra quando o Sol cruzou os braços espirais, onde a densidade do espaço interestelar é muito maior. Uma relação foi encontrada entre o tempo em que o Sol cruzou os braços espirais e 5 eventos conhecidos de extinção em massa, ocorridos há 415, 322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Portanto, podemos supor que agora o Sol esteja em um lugar tranquilo e favorável para todas as formas de vida. Podemos dizer que a humanidade teve muita sorte de surgir na Terra como uma espécie quando o Sol entrou na bolha local antes disso. Ou talvez esses 2 eventos estejam de alguma forma conectados, o surgimento da humanidade e a presença do Sol em um porto seguro, a bolha local? A ciência não possui informações sobre isso, pelo menos ainda não.
Mas podemos afirmar com certeza que observamos um céu tão vibrante acima de nossas cabeças devido ao fato de estarmos praticamente em um vazio, a bolha local. Se o espaço ao nosso redor fosse mais denso, muitas estrelas seriam invisíveis. E quem sabe se teríamos conhecimento sobre o espaço e sobre a estrutura do universo da mesma forma que temos agora, se estivéssemos literalmente na escuridão. Podemos dizer que a bolha local é um presente para a humanidade, que entrou na era espacial e está buscando alcançar as estrelas. Para uma nave interestelar se movendo em velocidades subliminares, a maior ameaça são as partículas de poeira, que poderiam transformar a nave em pó durante as colisões. Mesmo os conceitos hipotéticos dessas naves implicam um escudo frontal. Mas agora parece que o cosmos cuidou de nós, ele removeu a poeira nas proximidades do Sol. Obrigado por assistir.